Senhoras, senhores, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas. Afirmava Cícero que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. E é através da história que iremos encontrar nos seus mais extraordinários fastos a realidade do princípio imortalista da vida e as sucessivas experiências carnais que ele desenvolve até atingir a sua plenitude, aquela fatalidade para a qual está destinado. Até onde a nossa mente possa recuar, conforme afirma Shiro Shidanto, a reencarnação tem sido a alma da historiografia da humanidade. Na velha Índia, no silêncio das cordilheiras mais altas, nas elevadas montanhas do Tibete, os pensadores mergulharam na intimidade do mundo íntimo para interrogar-se quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. E através deste mergulho na intimidade do seu ser eterno, encontraram a resposta da preexistência da vida ao berço e da sobrevivência à disjunção molecular no túmulo. As obras memoráveis que legaram à posteridade, o Bhagavad Gita, os Upanishads, os Vedas, relatam com abundância de detalhes a destinação libertadora da alma nas suas sucessivas romagens carnais para desenvolver a centelha luminífera do amor de Deus que jaz momentaneamente enclausurada na indumentária fisiológica. Quando Krishna convida Arjuna para a grande batalha no país da consciência, estabelece como característica fundamental a certeza inabalável de que esta luta, que todos os homens travamos, deverá ser coroada pela vitória do bem contra as paixões dissolventes, amesquiantes, que fazem parte do primarismo ancestral das nossas experiências atávicas, quando na condição de psiquismo dormimos na pedra, sonhamos no vegetal, adquirimos sensibilidade no instinto animal e logramos a inteligência e a razão entre os hominídeos, marchando para a angelitude entre os seres liberados da forma humana. Arjuna, fascinado pela beleza lírica de Krishna, recebe a orientação do grande enviado de Deus para desenvolver as aptidões que lhe jazem natas e lograr esta vitória, que será o coroamento da batalha que não cessa na intimidade dos próprios sentimentos. Mais tarde, Lao Tse, estabelecendo as bases históricas do seu povo, prepara as normativas evolutivas dentro da organização familiar, estabelecendo a necessidade de o homem recuar no seu passado histórico para encontrar a realidade eterna que o leva a mergulhar na carne, a liberar-se dela, a retornar ao invólucro carnal, até que a sabedoria se lhe aloje nos sentimentos e na consciência, e ele já não mais necessite deambular pelo país de sombras. Posteriormente, o príncipe Sakyamuni
ao iluminar-se a sombra da árvore bode, terá a oportunidade de escrever que, enquanto raga a paixão, se demora mesquinhando o homem, a alma tem necessidade de retornar, até um dia fundir-se no avatar divino, onde se preenche do nirvana e passa a fruir da felicidade total. Posteriormente, o livro dos mortos no Egito, o papiro Anana, estabelece a necessidade de um homem mergulhar na carne para depurar-se no rio da evolução ininterrupta e poder gozar da plenitude que felicita os deuses, desejando na doutrina esotérica ou iniciática ter uma linguagem para aqueles que podiam abeberar-se da fonte generosa da sabedoria, e uma outra para o exotérico, o profano, incapaz de logicar e de entregar-se aos sacrifícios. Os egípcios estabeleceram que há um fenômeno de metempsicose, através do qual os bons retornam à forma humana e progridem, e os maus momentaneamente se investem da aparência animalesca para poder expungir nas formas primitivas aqueles delitos praticados e que não foram justiciados nem reparados pelas legislações humanas. A conceituação da metempsicose permanece no Egito, enquanto mais tarde o Torá e a Bíblia estabelecem na boca profética a necessidade de mergulhar na carne para depurar-se. E através das profecias, não poucas vezes, os embaixadores dos céus interrogam se este profeta não será aquele outro renascido para poder trazer ao povo de Israel a mensagem do Deus único naquele imenso oceano de politeísmo, a ilha gloriosa da paz, no meio dos pélagos vorazes dos oceanos atormentados das paixões. Mais tarde, ter-se a oportunidade de ler no Talmud a informação dos renascimentos, graças aos quais o ser eterno se depura para conseguir a sua realização interior e a convivência com Deus. A Grécia, herdeira imediata das tradições egípcias e indianas, estabelece na boca de Platão a necessidade de tornar a nascer, porque a vida é um sonho, e que o homem se recorda das experiências anteriores, e tenta viver na terra. Ele realiza uma experiência de recordações. A palavra de Platão parece sair da boca de Sócrates, adotando a conceituação dos daimons, ou daimoniones, que eram os anjos tutelares da família, que traziam a noção de eidos, a ideia desse mundo transcendente de onde viemos e para onde inevitavelmente retornaremos. O conceito platônico da vida está adstrito a esta dicotomia do ser e do não ser, da realidade aparente e da realidade causal, em que o espírito eterno mergulha no corpo sem nascer e abandona a roupagem física sem morrer, retornando sempre ao mundo das ideias, de onde procede toda a sabedoria. Mais tarde, essa mesma doutrina chega à Península Itálica, através de Pitágoras, em cujo nome está íncita a realidade metafísica, porque seria ele o filho de Pitia e de Guru, que abre a sua escola iniciática
colocando na entrada da caverna, esculpida na pedra, esta extraordinária ideia libertadora. A alma é uma chama velada. Quando lhe coloquemos os santos óleos do amor, ela se agiganta, encandece-se, arde. Quando dela nos descuidamos, ela se entibia, perece e apaga a sua luz. A Itália é herdeira natural, especialmente a velha Roma, da doutrina ancestral da Índia e do Egito nos monumentos iniciáticos, que mais tarde se transferirão para as Gálias, cujas tradições, já por volta do século I do cristianismo, estariam sendo divulgadas pelo sacerdote druida Allan Kardec, que adorava o Deus Dispater, o Deus da fraternidade, que vivia numa alimentação vegetariana, preconizando a multiplicidade dos renascimentos e ensinando a solidariedade. Os iberos de Espanha e de Portugal, herdeiros dos antigos navegadores, recebem também, por sua vez, a mesma informação gaulesa e adentram-se na interrogação do fenômeno reencarnacionista, tentando equacionar o enigma do comportamento humano. E, todavia, Jesus, este hífen de luz que liga a criatura ao Criador, quem melhor estabelecerá as linhas básicas da reencarnação no memorável diálogo com o doutor da lei Nicodemos. Será ele que irá estabelecer a necessidade imperiosa de nascer de novo da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. Será ele quem definirá as linhas do comportamento, através da conduta do amor, que cobre a multidão dos pecados, para facultar ao homem seu autodescobrimento e a sua felicidade. O Evangelho é todo hino de exaltação à doutrina reencarnacionista, através da qual se pode ter dimensão da divina justiça e da sua sabedoria imarcessível em relação às criaturas humanas na terra. Posteriormente, depois que parte Jesus da terra, Tertuliano, o extraordinário doutor da igreja cristã primitiva, recordando-se do apóstolo Paulo, quando se refere aos corpos carnais e aos corpos espirituais, a necessidade da vivência da caridade libertadora, assevera na sua doutrina da apologética a legitimidade do fenômeno reencarnacionista como sendo meio purificador, a realidade expurgadora para o espírito necessitado de paz. Orígenes, a quem a doutrina cristã primitiva deve, a doutrina dos princípios, confessava que os hebreus primitivos, esse fundamento em Flávio Joséfo, acreditavam na reencarnação, e ele próprio não vê qualquer dificuldade entre a crença da reencarnação e os postulados admiráveis apresentados por Jesus. Mais tarde, Eusébio estabelecerá na reencarnação a base para o homem se libertar e no sacrifício, uma das maneiras de liberar-se da necessidade dos renascimentos. Santo Agostinho terá ensejo de dizer na sua doutrina das confissões que antes de ele ser o que era, não seria lícito crer-se que ele houvera vivido no ventre de outra mulher. E tenho a oportunidade de dizer que Plotino parece ressuscitado com as lembranças admiráveis de Platão, tais as similitudes
entre o caráter, a cultura, a doutrina desses admiráveis pensadores que estão distantes quase 300 anos. A doutrina neoplatônica de Alexandria, que viceja a partir do século II até o século IV e meio, é toda ela uma primavera reencarnacionista, até que mais tarde, por ocasião do Concílio Ecumênico de Constantinopla, é apresentado um edito, graças ao qual a reencarnação é considerada doutrina arbitrária, que deve ser banida dos cânones, e a partir desse momento ela se torna herética, mais ou menos por volta do ano de 555, naquele concílio que se alonga até 558. A doutrina da reencarnação emurchece, como a cultura, a sabedoria, os direitos humanos e a ética, na grande noite medieval, que se abate sobre a terra, dando origem a toda forma escravocrata, que limita o pensamento às amarras da ignorância e faz que a cultura e a sociedade se atrasem por mais de 1000 anos. E a posteriori, ao se acenderem as luzes do século XVI, quando Lord Bacon, pensando acuradamente na necessidade de filosofar, de arrebentar as heranças ancestrais da cultura medieval e escolástica, logo depois do brilho da Renascença italiana, logo após o crescimento da terra com a navegação, a conquista do caminho marítimo para as Índias, o Tratado de Tordesilhas, logo depois que Galileu se atreve a arrebentar o sistema geocêntrico e vai condenado, acompanhado pelos grandes pensadores da astronomia, que Lord Bacon propõe uma filosofia superficial, afirma, conduz a mente do homem ao materialismo, ao cepticismo. Uma filosofia profunda leva o pensamento do homem ao verdadeiro espiritualismo, à religião. E Lord Bacon abandona a ignorância medieval para ser um pioneiro da filosofia empírica. As suas ideias se agrandam e logo depois Renato Descartes, em França, apresenta o pragmatismo filosófico como sendo uma necessidade de crer através da vivência, da experiência pessoal. Blaise Pascal, entregando-se às elucubrações matemáticas, sente uma compulsão mística e escreve o seu célebre Le Pensée, abrindo espaço para uma convicção de natureza eminentemente religiosa. Leibniz, fascinado pela colocação liberal, ergue-se contra a religião tradicional e enseja que se faça uma ponte entre a intolerância dele, Leibniz, e o pensamento extraordinário de Descartes, pela colocação de Thomas Reid, que examina a necessidade de um homem não se deixar empolgar pelos extremos filosóficos, nem aquele sentido arbitrário de Leibniz, nem tampouco a liberação de natureza cartesiana no imediatismo pragmático. O homem tem o direito de pesquisar, de fazer as suas análises, de interrogar-se, e enquanto as elucubrações ganham espaço, ressurge o pensamento do tradicional atomismo grego, através dos negadores da alma, que estabelecem a morte da vida no instante da disjunção molecular. Mas logo de imediato, nestes gabinetes e escolas de filosofia, surge o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, que apresenta o seu célebre do contrato social, a necessidade de uma alteração nos cânones da vida,
que, apesar de não estar mais na treva medieval, ainda permitem esses cânones que se arranquem as confissões com ferro em brasa, com azeite fervente, que a roda estrangule os indivíduos, permitindo que se levante o conde de Beccaria para profligrar contra a pena de morte e estabelecer a necessidade de uma justiça que deveria reger os destinos humanos a partir de então, em uma pequena obra que será a base do novo conceito de direito e de justiça, Dei Delite e Dei Peni, que irá ensejar aos revolucionários do século XVIII, a Voltaire, a Condorcet, a Diderot, a Montesquieu, o brado de libertação francesa contra a intolerância da Casa dos Bourbons, que ao ser derrubada a Bastilha, mais do que a miseranda fortaleza medieval, era derrubada de uma era para que nas páginas serenas da justiça a liberdade pudesse escrever os direitos do homem, ainda hoje desconsiderados ou textualmente ignorados. O século XIX rompe agora o Eldorado pela ideia de libertação, e quando as turbas napoleônicas fazem assentar os arraiais em Paris, em 1802, na condição de primeiro magistrado, parece que a humanidade respira um clima de expectativa, porque nesse mesmo período ele tem o desejo de consagrar-se imperador, o que logra no dia 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame. Aqueles ainda eram os dias arbitrários da negação de Deus. Vivia-se o império da razão, e apesar de Napoleão detestar a igreja, e o Papa Pio VII mandou buscá-lo na opulência anticristã do Vaticano para o coroar, e a fim de demonstrar a sua violência, arrebenta o protocolo, autocoroa-se, coroa Josefina, e começa o ano de 1805 sob novas perspectivas na área política, mas também na área histórica, porque no dia 3 de outubro daquele mesmo ano de 1804, na cidade de Lyon, a velha Gália Lugdunense, nasce Hippolyte Lyon de Nizar-Rivaio, que é a reencarnação de Johann Hus, que foi levado à fogueira em 1415, na Boêmia, pelo crime de pregar a crença em Deus, sem o totalitarismo da doutrina ancestral. Nasce o menino de Nizar-Rivaio e abre-se um leque de esperanças para a humanidade que disso não se dá conta. E enquanto as tropas de Napoleão veio assentando seus arraiais em Wagram e Austerlitz, até o memorável 1811, quando o inverno da Rússia falo bater em retirada, a humanidade começa a respirar uma grande era de transformação, porque nos laboratórios empíricos de investigação em Paris, em Salamanca, em Londres, em Viena, aparecem as cabeças pensantes que vão modificar a estrutura cultural da época. Logo depois, a humanidade começa a pensar e a ciência se candidata a substituir a razão através de todos os equipamentos da experimentação. E surgem os laboratórios. A segunda metade do século XIX é o período áureo da humanidade até a época. Paris é cidade-luz. Pode-se encontrar pelo meio das ruas Émile Zola e Ransin, Pasteur e Koch, estabelecendo as linhas do comportamento humano e alargando cada vez mais os horizontes do conhecimento científico. No dia 18 de abril de 1857, o professor Rivaio apresenta o Livro dos Espíritos,
E a reencarnação vai proclamada como sendo a resposta de Deus às necessidades humanas, a chave que abre todos os mistérios, a maneira de equacionar a problemática do homem. Allan Kardec faz recordar a tragédia de Sófocles e se apresenta ao século das luzes como um novo Édipo. Interpreta a esfinge da estrada de Tebas, que se atira no oceano desmoralizada e propõe uma revolução filosófica na base da reencarnação para dar dignidade ao homem, para arrancá-lo do velho atavismo, da conceituação ridícula de um ser elaborado pelas mãos hominídeas de Deus, à margem de um regato e trabalhado na lama. Allan Kardec, antecipando a Charles Darwin, apresenta o evolucionismo desde a monera, desde as primeiras aglutinações celulares, até os corpos complexos, onde a inteligência se manifesta através da cerebração, que a natureza gastou mais de 1 bilhão de anos no seu processo de aprimoramento de formas e de caracterização de finalidades. A doutrina espírita chega e é proposta uma revisão histórica a respeito da unicidade das existências. De imediato ela ganha corpo. Em 1878 aparece por primeira vez no dicionário de Oxford a palavra reencarnação para caracterizar o retorno à vida carnal do ser espiritual que necessita de evoluir. Mas nesse momento a humanidade desperta para a literatura de Victor Hugo, acompanha o trabalho de Honoré de Balzac, de Alexandre Dumas, pai e filho, que fundamentam muitos dos seus romances na doutrina da reencarnação, ressuscitando as ideias do século anterior, de Emmanuel Swedenborg, o eminente cientista que depois de ser objeto de um fenômeno paranormal, é portador de uma revelação mediúnica e cria a sua igreja renovadora na base da reencarnação, que ele transfere para a literatura do século XIX e que viaja até os dias contemporâneos. Mas antes dele, William Shakespeare trabalha nas bases da reencarnação. Depois dele, Edgar Allan Poe escreve baseado na reencarnação. E as celebrações mais avançadas do século XIX, na arte, na literatura, prescreve a reencarnação dentro de um contexto filosófico, como a maneira de dignificar o homem, de ensejar-lhe a felicidade. Mas o século das luzes se fez caracterizar pelas grandes batalhas, pelas tragédias ideológicas. E é exatamente pouco antes de Allan Kardec que Carlos Marx propõe a sua doutrina do capital no Manifesto Comunista. Enquanto faz na Europa, na América do Norte, os fenômenos de Hydesville, na mesma noite, abrem para a humanidade uma técnica de comunicação com os chamados mortos. Quando, posteriormente, Hegel e Engels, Hegel que era reencarnacionista, como também Nietzsche, segundo estudiosos da sua programática cética, Hegel estabelece as linhas de uma sociedade mais justa e propõe uma doutrina revolucionária, mais ou menos no momento em que Bloch enseja a psicologia, a chamada doutrina organicista, ao detectar o centro da palavra na terceira circunvolução esquerda, facultando que os fisiologistas crescem que todas as funções deveriam necessariamente ter um órgão correspondente para atendê-las. E enquanto as investigações se fazem na área psíquica, na Universidade da Salpêtrière, com o extraordinário pai da própria fisiologia, o eminente Charcot,
por volta de 1887 em Barcelona. Um admirável investigador utiliza-se do velho mesmerismo, que passou para a fase da hipnologia, levando seus pacientes à regressão de memória e constatando a vida antes da vida. As experiências admiráveis de Hernández com a vida proporcionam uma visão reencarnacionista agora estribada na investigação de natureza científica. Os trabalhos de Colavida são mais tarde corroborados por Tartaruga, por Bouvier e posteriormente pelo conde Alberto de Gland de Rochat, que à época era o diretor da Escola Politécnica de Paris. A reencarnação deixa as paredes místicas das doutrinas orientalistas da Europa, do chamado ocultismo, do espiritismo, e veio a partir dos anos 20 do século atual para os gabinetes de investigação, onde parece desprezada e dorme, até que no ano de 1955, o doutor Desti Lefsen, realizando experiências com psicopatas, resolve aplicar o ácido lisérgico 20 e aqueles esquizofrênicos, sob a ação do ácido lisérgico 20, detectam que a psicogênese das suas enfermidades está centralizada em experiências fracassadas de encarnações passadas. Desejando prolongar as suas experiências, eis que ele insiste ainda mais e abre espaço para que outros investigadores ganhem campo nesta área admirável, como se deu com o Dr. Stanislav Grof, que na Tchecoslováquia, realizando experiências equivalentes e estando sob o talante da doutrina comunista da época, resolve transferir-se para a América e cá nos Estados Unidos aplica a técnica da hiperventilação, utilizando-se do conhecimento ancestral da Índia para libertar das causas os pacientes que sofrem os efeitos psicopatológicos dos seus distúrbios emocionais. Os anos 60 enriquecem-se de investigadores, já não se pode mais deter o avanço da investigação científica na área da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, e todo um grupo de investigadores se torna celebrizado, entre outros Gina Cerminara, que vem de apresentar obras monumentais com uma larga investigação na qual foram aplicados os dados estatísticos para eliminar coincidência, fraude ou qualquer outra possibilidade que não esclarecesse a reencarnação. As experiências de Maurice Netterton e posteriormente a terapia das vidas passadas ganham espaço, fazendo que a reencarnação mergulhe na área científica e um leque de comprovações, desde os birthmarks, os sinais de nascimento, as recordações espontâneas, aos fenômenos mediúnicos, às obsessões, às leis de equilíbrio na área de filosofia, até o momento em que a ciência abraça a filosofia e as duas se apoiam nos alicerces da religião para dizerem que só o amor pode equacionar o enigma do homem quando este se resolva pela reabilitação nas várias experiências carnais. A reencarnação é a única doutrina filosófica que explica os arquétipos junguianos. Sabe que ela pode ajudar os tormentos de Carlos Gustavo Jung, quando dominado pela febre hepática, que o atormentou aos 55 anos, e que o fez escrever a sua resposta a Jó em 3 dias, devorado pela ardência do desequilíbrio orgânico. Ele próprio terá ensejo de declarar como se o espírito me agarrasse pelo cogote e me obrigasse a escrever. Eu me desvencilhei para explicar a Jó a injustiça divina. É lamentável que Jung não haja lido Allan Kardec.
haja ali na tradição hebraica de um Deus machista, não tenha conhecido a visão cósmica dos indianos, da maternidade, de um Krishna, que é uma síntese masculino-feminina, de onde se derivam nas duas polaridades a criação. É pena que Jung tenha feito uma psicanálise arquetípica do inconsciente coletivo, por dedicar-se apenas ao estudo da Bíblia, quando poderia ter saltado as limitações bíblicas de Israel e mergulhado no Bhagavad Gita, nos Upanishads, na obra de Platão e não das tragédias, para com Freud levantarem as marcas dos complexos de Édipo, de Eletra, os conflitos da tragédia grega, mas penetrar no idealismo platônico e estabelecer as linhas de um ser espiritual, preexistente ao corpo, sobrevivente à tumba, que volta na indumentária carnal para realizar a sua evolução. Por mais elasticidade que tentemos dar ao fenômeno genético, sem a reencarnação ele não passa de uma árvore esquisita, feita de acasos e de coincidências que violentam a razão. Por exemplo, se nos recordarmos de Pascal, aos 12 anos de idade, ele interpretou em geometria até a 32ª proposição de Euclides, sem livros e sem mestres. Aos 12 anos publicou uma obra sobre o assunto, que modificou a estrutura da matemática euclidiana. Se olharmos Tennyson, aos 12 anos de idade, escreve um poema épico em 6.000 versos, sem mestres e sem livros ao seu alcance. O menino Urém, aos 4 anos de idade, concebe, desenha, constrói um aparelho astronômico e oferece ao pai, com versos latinos, ele que era de origem chinesa. O número das crianças precoces que abalaram o pensamento universal encontra na reencarnação a chave para equacionar a problemática de genes e de cromossomas especializados que se associam sob o império do corpo plasmador da forma o perispírito, a fim de atenderem à necessidade evolutiva do ser eterno. A relação daqueles como Jean Baratier, que aos 2 anos de idade falava 3 idiomas, aos 7 anos falava 5, ou como Lope de Vega, que aos 2 anos falava o latim, o espanhol, o inglês e o alemão, sem nunca ter estudado. E aos 12 anos, a sua cultura era tão extensa que ele se tornou detentor, entre aspas, de todo o conhecimento. O Mozart, aos 5 anos falando 3 idiomas, aos 9 anos compondo a sua primeira ópera. O Rafael, aos 12 anos de idade, na Galeria dei Uffizi, em Florença, pintava painéis que rivalizavam com os de Michelangelo, e o seu mestre de pintura disse: já não tenho o que lhe ensinar. As experiências extraordinárias de gênios da matemática, da filosofia, da astronomia, que tanto inquietaram a humanidade. Vivia no sanatório de Armentières, em França. Um menino que era psicopata, e aos 4 anos de idade, este menino, Jean Fleury, era capaz de responder em 2 minutos qualquer raiz quadrada de 4 algarismos. Ele respondia em 3 minutos qualquer raiz quadrada, qualquer raiz cúbica de 6 algarismos. Analfabeto, psicopata, atirado à masmorra de um manicômio. Só a reencarnação para explicar fenômenos que tais, quando tentamos equacioná-los à luz da embriogenia, sentimos terríveis embaraços. Porque Temístocles, o herói ateniense, era pai de um psicopata. Péricles,
que deu seu nome ao século em que viveu, o século V, o século de Péricles, era pai de dois doentes mentais, Xantipos e Paróclos. Quem não se recorda de Marco Aurélio, o extraordinário estoico, que enquanto batalhava, escrevia a ética estoica da humanidade. Este homem que embelezou a filosofia e a ética era pai de Cômodo, o monstro, incestuoso, devasso, psicopata. Como encontrar na genealogia a resposta para estes seres verdadeiramente privilegiados, entre aspas, senão apelando para as experiências transatas, as vidas anteriores. Mas também, por outro lado, se olharmos Abraham Lincoln, este pai da democracia era filho de um saboeiro. Cromwell, o extraordinário pensador, era filho de um cervejeiro. Lutero era filho de um almocreve. A história é larga, mostrando que a paternidade nobre ou desventurada não responde pelos filhos degenerados ou portadores de uma ascendência cultural. A reencarnação abre o seu leque admirável e enseja ao homem uma visão cósmica. Juliano apóstata costumava dizer que se recordava de haver sido em encarnações anteriores Hermotimo e Euforbo. Temístocles dizia que foi Éaco. Ulisses se recordava que quando a cidade esteve sitiada, fazendo que através das recordações ele escrevesse obras memoráveis da literatura universal. A reencarnação é a luz que se projeta no enigma do déjà vu da psicologia, explicando a simpatia, a antipatia, as preferências desta e daquela natureza, os ódios, os afetos arrebatados e as grandes paixões. A reencarnação explica a justiça de Deus, que coloca na terra indivíduos notáveis, à semelhança daqueles portadores de beleza estética, física e, no entanto, de alma verdadeiramente selvagem. Quando nos recordemos de homens portadores de uma beleza e de mulheres sedutoras e arrebatadoras e de alma assinalada pela miséria moral, e vemos um corcunda de Notre Dame assinalado pela ternura diante de Esmeralda, da concepção uguana, quando vemos o belo confraternizar com o monstruoso, ou quando vemos este desdobrar a beleza que lhe jaz inata, somos convidados a recordar a presença das experiências anteriores que nos equipam para as atividades da vida atual. A reencarnação demonstra o amor de Deus que a ninguém condena. Ninguém esquecido da magnificência divina. Todos nós, criados simples e ignorantes, como responderam as vozes a Allan Kardec, o eminente codificador da doutrina espírita. Todos nós com as mesmas possibilidades, através do livre-arbítrio ou da nossa opção, para o determinismo que Deus estabelece, a felicidade de cada um e de todos nós coletivamente. A reencarnação vem explicar, como diz a doutrina espírita e referenda, Dina Terminara, porque uns são altos e outros são baixos, porque uns são feios e outros são belos, a saúde e a doença, o degenerativo teratológico e a estética aprimorada, o porquê das dores morais, das psicoses profundas, do autismo, dos fenômenos tão deformantes que aparecem a cada dia na gênese da criatura humana. A reencarnação explica que somos semeadores, mas também somos colhedores. Retiramos da árvore da vida o pomo de ouros ou os espinhos que sementamos na experiência passada. A nossa felicidade depende exclusivamente de nós,
que temos diante da vida as essências maravilhosas para produzir, para frutecer através da abnegação. Digamos-lo através de uma experiência. Oportunamente, num congresso internacional espiritualista em Londres, recorremos a um homem nobre, parapsicólogo e espiritista, Guy Playfair, para que fosse ele o nosso intérprete durante as 3 conferências que teríamos naquele magno certame internacional. E enquanto dialogávamos com Guy Playfair, que entre outras obras notáveis deixou uma, traduzida para o português, A Vaca Voadora, cujo título parece estranho, mas tem uma razão de ser. Ele explica no prefácio que o seu livro pode parecer uma vaca voadora, e elucida por quê. Ele vai ter a coragem de tratar um tema tabu, que a hipocrisia mascara e que a ignorância finge não conhecer. É o tema do espiritismo, a mediunidade, a visão kardecista. Então ele concebe que um casal típico britânico está sentado no seu apartamento em Covent Garden e subitamente a esposa chega à janela enquanto o marido lê o jornal e ela se espanta e diz para o marido: venha depressa, venha ver uma vaca voando. Ele meneia a cabeça, olha para ela, sorri e continua lendo o jornal, porque ele sabe que as vacas não voam. Assim aqueles, quando ouvem falar de espiritismo, também pensam que são as mensagens espíritas sintomas de vacas voadoras. Guy Playfair, no diálogo que tivemos, eu lhe perguntei, já que o nosso tema eram provas científicas da reencarnação, se poderíamos citar as provas clássicas. Ele sorriu com seu fair play britânico e me disse: Divaldo, as provas clássicas estão nos livros. Qualquer pessoa que tenha interesse e que seja uma pessoa lúcida culturalmente, vai às fontes históricas, vai às pesquisas. Eu, porque conheço a mentalidade britânica, sugeriria que você contasse uma experiência pessoal. Com a minha mentalidade latina, eu digo, mas isto no Brasil pode parecer projeção da imagem, pode parecer uma preocupação autobiográfica. Eles não vejo por quê. As provas que todo mundo já leu, todo mundo já sabe. Mas a experiência de cada um é valiosa e só a pessoa sabe. Então é justo que você conte alguma experiência de reencarnação, se é que você tem, porque ela irá ser considerada, discutida, questionada. E o que é importante, se algum investigador merece fé, você também merece até prova em contrário. Senti-me estimulado, dialoguemos, e ao terminar a conferência, eu narrei uma experiência de reencarnação, que me permito a licença de aqui repeti-la, com detalhes antes não revelados. Recordo-me, dizia no momento, de que a minha infância foi caracterizada pela melancolia. Eu sentia uma saudade imensa de algo que eu não podia precisar. Morando numa cidade do interior, Feira de Santana, em uma casa cujo quintal era uma roça, com mais de 300 metros de comprimento. Eu me perdia no matagal, procurando nas coifas, entre as touceiras de capim, algo que eu não sabia exatamente o que era. Eu olhava de longe e via aquela touceira de capim cheiroso. Corria e abria com avidez, na certeza de que ali estava o meu tesouro, e me frustrava, caindo num pranto demorado, porque eu não encontrava aquilo que queria. Aos 3, aos 4 anos, aos 6 anos, quando eu já podia trepar nas árvores frondosas, cajueiros que jogavam suas galhadas no chão, mangueiras e jaqueiras imensas, eu tinha a impressão que, além da folhagem, estava aquilo que eu buscava. E sentia-me a caminhar num corredor escuro, abaulado, em que eu escutava os meus passos e um planger intermino de sinos que me falava sobre o de profundis. Era um planger de sinos definados. A dor me dominava a alma.
A mediunidade desabrochou a partir dos 4 anos e meio. E até os 10, 12 anos, esta melancolia que me fazia ajoelhar sobre grãos de milho na igreja, sobre pedras de sal, com o joelho desnudo, para poder lapidar algo que tampouco eu sabia o que era. Aquela busca de Deus, a busca do Calvário, a paixão que me demorava na igreja em jejum, desde a quarta-feira de trevas até o aleluia, nutrindo-me apenas de água, naquela busca e chorando o Calvário de Jesus. A lapidação, aquela dor, aquela melancolia intermina, assinalaram toda a minha infância. Foi uma infância melancólica, que a partir dos fenômenos mediúnicos se alcandoraria de luz e de alguns momentos de alegria até a idade da razão feliz. Posteriormente, veio a proclamação da paz. Ainda me recordo de quando o repórter Esso fez proclamar ao Brasil: acabou a guerra. E eu escutei a Marselhesa. Aquela música encheu o ar e eu me dei conta que eu a conhecia. Era-me tão familiar que eu comecei a balbuciar algum dos seus versos que na minha imaginação eram figurativos e eram lúdicos, elaborados pela mente em febre de um adolescente. Os senos se dobraram e através da sua sucessão eu nunca me pude libertar dos corredores sombrios, daquele ambiente ovalado, do planger do sino e da busca de alguém. Era alguém. Outras vezes sonhava ininterruptamente que estava no lugar e um bandido se adentrava e me roubava um tesouro. Por mais bem guardado que estivesse, o tesouro me era roubado e eu entrava no estado de pânico, de horror, e despertava angustiado, doente, de complexão frágil, marcado pela melancolia. Esses estados oníricos eram o meu temor de dormir, porque à medida que eu mergulhava no sono, vinha o sonho. Quando me adivinham os estados febris, eu me sentia uma carruagem puxada por 6 cavalos, um cocheiro sentado em cima, e de imediato uma chuva de primavera, a estrada lamacenta e o eixo central da carruagem partindo e eu tendo que saltar. A indumentária religiosa impedia-me o passo, a saia larga que eu não sabia distinguir. Ali eu saltava e bandoleiros me vinham retirar a vida, porque haviam atirado pedras impeditivas, e no momento em que me iam matar, eu despertava banhado de auge do suor. Os anos se sucederão, até por volta de 1975, angustiando-me, afligindo-me, diminuindo-me as horas de sono, até eu ter no máximo 4 horas de sono, continuado numa noite normal. Mas no ano de 1967, uma série de circunstâncias, que seriam elas fastidiosas e narradas, eu fui pregar em Portugal no período salazarista e na Espanha durante o regime franquista. Estando ali e percebendo que me poderia alongar a França, a Paris, onde um casal amigo me brindara a oportunidade de receber-me pelas suas vinculações com amigos muito queridos do Rio de Janeiro, eu resolvi ir a Paris. Ficaria 3 ou 5 dias, a depender do que eu experimentasse. Viajei, saltei no aeroporto de Boucher e fui imediatamente para a residência da família, que gozava de uma situação privilegiada. Ele representava o Brasil, a Petrobras, junto às autoridades francesas. Ela, irmã de amigos meus íntimos no Rio de Janeiro, cuja família perderam um filho, e eu fora o médium que lhe psicografara um número enorme de mensagens. A primeira noite, naquela casa confortável, no mês de agosto, fazendo calor normal, fora-me das mais penosas. Eu tinha a sensação de fantasmas. A palavra é fantasma. Esses fantasmas da ideação mental, essas formações ideoplásticas que me angustiavam no quarto e que me levavam
ao quase estado de estupor. Resolvi então levantar-me e não dormir até o dia seguinte, quando despertei ou me apresentei, assinalado pelo cansaço, pelas olheiras, e a família muito preocupada procurou saber o de que se tratava, que eu soube desculpar, pedindo apenas que eram emoções da viagem. Eu desejava caminhar em Paris, porque desde a minha infância eu tinha uma volúpia por caminhar. Andava até desmaiar. Adulto, realizando conferência do Rio de Janeiro, eu saía da Avenida Passos após a palestra na Federação Espírita Brasileira e até a Rua Marquês de Abrantes, onde me hospedava, quase 5 quilômetros, para poder então descarregar o excesso de emoções, mas sem que eu conhecesse o que era um mantra, o que era uma meditação profunda. Eu ia realizando palavras mântricas sem dar-me conta. Naquele dia em Paris, agosto de 67, eu pedi aos meus anfitriões que queria caminhar, queria ver a cidade do contato com as pessoas, sentir as pessoas. Eu desejava esta comunhão. Eles perguntaram se eu não me iria perder. E eu lhes expliquei que baiano não se perde nunca, em lugar nenhum. E que afinal eu poderia telefonar de qualquer lugar, dizendo onde estava, e eles me orientariam. Saí sob uma terrível opressão. Peguei um metrô qualquer, sem destino, e saltei no terminal. Era um terminal de metrô e de ônibus. Peguei um ônibus que se destinava a Versailles. A palavra me estava na mente, porque qualquer pessoa de nível médio sabe que Versailles foi o nobre palácio dos reis, o grande museu da Europa. E então eu deixei ali ficar, porque eu precisava de ar. O ônibus abandonou a circunvolução parisiense, adentrou-se pela banlieue, dirigiu-se pela longa rota que leva a Versailles. Subitamente, ao atravessar um bosque, uma força imperiosa fez-me saltar. Ao primeiro ponto, sem eu saber onde estava, eu saltei e me dei conta que os carvalhos me eram familiares. As árvores de abetos, a flora, aquele ambiente perfumado, apesar de ser agosto, me era tão familiar que toda a construção me desapareceu. Fui andando sem destino. Encontrei uma estrada real calçada a pedras que levava ao monastério. Segui até uma casa imensa, conventual, e chegando ali uma força incoercível levou-me a usar a aldraba e bater a porta. Atendeu-me pela portinhola uma monja muito jovem, falando fluentemente o francês, como é óbvio, e que naquele momento eu entendi. Eu achava curioso que eu vivia um fenômeno de dupla personalidade. A minha personalidade normal, o meu eu, e uma personalidade estranha, vigorosa, temperamental, magoada. Quando ela me perguntou o que desejava, sem me dar conta, eu lhe respondi que desejava falar com a Madre Superiora. Ela disse que não era possível. Eu argumentei que desejava visitar o monastério. Ela disse que não era dia de visita. Era uma segunda-feira em que os monumentos públicos na Europa em geral estão fechados aos turistas. Ademais, dizia, aqui é um convento de religiosas, não tem nada de especial. Eu lhe pedi que chamasse alguém, porque eu tinha uma necessidade tremenda de adentrar-me naquela casa. Ela gentilmente mandou me sentar ao parlatório e veio uma religiosa que se disse chamar de Madre Mestra. Eu lhe expliquei que era estrangeiro, estava ali e queria visitar o convento. E ela disse, mas não tem nada de especial. É uma casa de monjas contemplativas. Que é que o senhor pode ver numa casa de religiosas? Eu então lhe pedi para falar com a Madre Superiora. Ela aqueceu simpaticamente e já depois de meia hora de todas essas expressões e possibilidades, veio a Madre Superiora e eu lhe contei em palavras finais. Eu quero conhecer esse monastério, porque fui eu quem o fundou. Quando eu disse isso, eu tive um espanto. Me parecia uma loucura. Então eu quis remendar e disse, quer dizer
fui eu quem o fundou. Ela sorriu e disse, naturalmente o senhor está com dificuldade da língua, porque esse convento foi fundado no século XVII, por volta de 1630, aproximadamente, pela senhora baronesa d'Orléans. Eu disse, não, senhora, o convento foi fundado por mim. E então eu me via jogado ao espaço, àquela época, ao ano de 1630, aproximadamente, quando ainda se travava a Guerra dos 30 Anos entre a França e a Áustria, no lamentável período de Maria de Médicis e do cardeal de Richelieu. Voltei a falar-lhe. Ela sorriu e disse, naturalmente, o senhor está brincando. Como poderia o senhor ter fundado o convento se o nosso fundador já morreu faz tanto tempo? Eu disse, mas eu sou o fundador do convento, reencarnado. Ela me pôs a mão no ombro maternalmente. Era a época, uma senhora de 70 anos, Madre Marie, e me disse, meu filho, vá para casa, você deve estar muito cansado, são as emoções de Paris e de Versailles, você deve... Eu digo, não, senhora, eu fundei esta ordem contemplativa para poder dignificar as monjas que se dedicavam ao turfe e que naquela época, embora tendo feito votos, viviam em uma vida totalmente profana. Ela disse, você poderia me dar alguma prova, alguma evidência disto? Eu lhe respondi como não. Eu me lembro, por exemplo, da cela que me pertencia, onde orava. Ela fica na parte posterior da clausura. E ainda me lembro de uma Madonna que está na parede o que eu deixei e que se encontra queimada por uma vela graças a um acidente. Reza uma tradição, madre, que aquela personagem, que eu declinei o nome, era tão mística e tão religiosa, parecendo purificar-se da vida interior, que ficava de joelhos tanto que logrou cavar, desgastar a pedra no lugar em que ele se punha ajoelhado. Ela então me olhou exclamativamente e me perguntou, como o senhor sabe? Porque isto não consta dos anais históricos da nossa casa. Eu disse, madre, eu me lembro, eu necessito de voltar ali, eu tenho que ver a minha cela. Ainda me lembro do cátare, do touro de madeira, sobre o qual eu colocava a cabeça. Ela disse, mas é impossível. Se você tem conhecimento religioso, sabe que nenhum homem pode atravessar a clausura, exceto o confessor, ainda mais numa ordem contemplativa. Eu disse, mais uma outra passagem, por trás do altar-mor, que sai além da clausura, do imenso corredor que leva às celas. Era o meu corredor escuro. Ela me olhou e disse, o senhor sabe, mostre-me. Eu me levantei, e apesar daquela induceu, deu uma personalidade superior à minha, que vinha do meu mundo inconsciente, eu olhei para trás enquanto caminhava e não pude soltar o sorriso, porque enquanto eu ia à frente, ia em ordem, a Madre Superiora, a Madre Mestra e a freira da portaria, quando eu olhei para trás, algo disse dentro de mim, como antigamente, as freirinhas correndo atrás. Fui andando, adentrei-me pelo corredor, cheguei à cela e disse para ela, esta era a minha cela. Àquela época, este convento situava-se dentro dos domínios de Tamblé. Ela disse, agora o senhor vai me explicar este negócio. Mandou-me sentar e falamos. Era pela manhã. Almoçamos. Veio à tarde e lanchamos. E continuamos a falar. Ficamos amigos. Ela me mandou levar a Paris, porque eu não sabia voltar. Mantivemos correspondência. Eu lhe mandei o livro dos Espíritos enquanto estava em Paris naqueles dias. Fui revê-la mais tarde em Bruxelas, em outra casa-mãe, na qual ela viria a desencarnar aos 84 anos de idade. Quando lhe narrei as experiências de que eu me recordava, a mística
daquela personagem. Ela me disse: que extraordinária doutrina é esta. É pena que a minha idade não me permita voltar atrás para adotar o comportamento reencarnacionista. E ele disse: não tenha remorso, porque se a senhora adotar a reencarnação na vida profana, será apenas uma reencarnacionista a mais. Porém, se a senhora for uma religiosa que aceite a reencarnação, será, quiçá, em França, a única que com seus votos perpétuos tem a visão cósmica da divindade. Marie Antoinette, fiquemos amigos, não somente dela, mas da Madre Mestra. Voltei a dialogar, visitei-a em Bruxelas, e muitas vezes, já octogenária, 2 ou 3 vezes, não mais, ela me segurava as mãos e perguntava pela personagem. Ofereceu-me um livro que um amigo me havia dado exemplar em espanhol no ano de 1950 e que eu estive compulsando hoje. Ele me disse naquela ocasião, lendo esse livro, no dia que me conheceu: eu me lembrei de você, leve-o, e fez-me uma dedicatória. Eu achei o livro fastidioso, o autor inglês é muito pesado, é muito histórico, não me interessei, não li. Folhei algumas páginas. Mais tarde, dialogando com Chico Xavier a respeito de reencarnação, e lembrando-me de uma sua reencarnação, é que ele era capaz de recordar de uma vida do século XVI, em que repetia o De Profundis em latim, depois de experimentar a morte de um ser amado e o abandono de um filho ingrato que ele roubou todos os bens. Falei-lhe das minhas reminiscências desta personagem, e ele me disse: leia o livro. A personagem era um correio de determinadas autoridades. Andava até a exaustão. Quando o terreno era acidentado, usava de seges e carruagens nas estradas impérvias da França e da Espanha, como da Itália no seu ministério. Foi vítima de salteadores, mas a sua aparência de monge capuchinho que era, da pobreza absoluta que se entregava, e a sua paixão pelo Calvário, fazia que não inspirasse nenhum interesse dos bandidos da época. E foi esta paixão que o levou às filhas do Calvário, com a extraordinária Madame d'Orléans, a criar uma ordem contemplativa. Mas o que é mais curioso é que há 2 anos atrás eu fui visitar, por uma indução emocional, a cidadezinha de Montmorency, também nos arredores de Paris. Estive visitando o velho castelo de Montmorency, do duque, que tivera sido também um condestado de França. As minhas lembranças diziam que esta personagem estaria no meu relacionamento emocional. Ali estive com Nilson, sentei-me à sombra de um velho e quadricentenário carvalho. Aspirei o clima, a memória se me abria e eu pude recordar que o velho duque, quase nonagenário, amargurado pela perda da esposa, da família, se iria relacionar com um jovem monge beneditino, que seria um consolo para as suas amarguras e que o auxiliaria já no século XVII nas grandes lutas da fé. Decifravam-se-me todas as interrogações, aclaravam-me as questões que jaziam, a minha melancolia, a grande jornada pelo corredor escuro. E a joia, o tesouro que me roubaram, aonde estaria aquele ser, aquela criança que me fora raptada, que me tomaram? Até hoje ainda permanece incógnita, que a reencarnação irá explicar porque a partir dali foram se diluindo os sonhos. O corredor foi desaparecendo, até que se apagou na memória chamada arquetípica do inconsciente coletivo, até que o meu consciente
tendo absorvido as lembranças, retirou-as do meu estado de vinculações anteriores que me amarguravam e que entristeciam. A reencarnação planificou-me, deu-me luz. É lógico que essa personagem não foi importante. Foi um monge beneditino qualquer, anônimo. Mas eu me lembrava que ele havia nascido na cidade de Tremblay. E me recordava que no meu inconsciente sempre esteve a palavra François, da mesma forma que sempre vigeu dentro de mim a palavra Jean, que me atormentavam as duas palavras, os dois nomes, e que eu me interrogava buscando soluções. A reencarnação é a chave que nos explica. E por que não nos recordamos? É que não damos atenção a pequenas memórias que sutilmente emergem do nosso inconsciente. Todos nós temos momentos em que o inconsciente libera clichês diante de alguém simpático ou antipático, diante de uma ocorrência, de uma morte, de um trauma. E eu que passei por inumeráveis traumas, por inumeráveis mortes, vi praticamente suicidar-se uma irmã, vi morrer diante dos meus olhos um irmão de 28 anos. As trovoadas riscavam os céus. Ele amedrontado pôs os pés na cadeira. Eu também. De repente ele deu um grito e caiu, vitimado por uma hemofitise diante dos meus olhos de menino em 1941. Que vi outro morto, também vitimado pela ruptura de um aneurisma. E na rua em que eu morava, eu devo ter visto a morte de uns 10 tísicos. Porque a tuberculose ancestral nas cidades do interior e na miséria socioeconômica fazia com que os portadores da bacilose de Koch se transformassem naquele aspecto típico da pessoa que morria pela falta de vitalidade. Vi morrer inumeráveis pessoas que me traumatizaram, até que criaram dentro de mim uma resignação tranquila, dinâmica, porque não é estática, fazendo que eu aceitasse os desígnios de Deus, até o dia que, em 1948, ao me deslocar psiquicamente de um trem em velocidade, se é que os trens da leste andam em velocidade, a voz me dizer, é isto que tu deves fazer. E mais tarde, na comunicação mediúnica, que deu na residência de Raquel Ribeiro para Bel Mendonça e um grupo de 8 convidados especiais, o Espírito dizer para ressarcir todos os danos das vidas passadas e passar a viver no país da esperança e da alegria. Era então 1948. 41 anos depois, com a mente iluminada pela certeza da reencarnação, com o coração luarizado a respeito da justiça de Deus, que tudo quanto nos acontece é sempre de melhor para nós, que Deus é amor, graças a esta doutrina lineal e transparente, que é a doutrina espírita, encontrei o meu lugar à sombra, não ao sol, porque não pretendo estar clareado, porém, não podendo carregar o sol, conduzo uma lamparina que me aquece e que me ilumina a vereda. A reencarnação é a prova do amor de Deus, e quem pretenda a felicidade, ame hoje, em semente, agora, e deixe que o amanhã responderá com uma farta messe de luz. Neste momento de inquietações, inspirados por Joana de Ângeles, a realizarmos este projeto, que emerge do capítulo 24 do livro Após a Tempestade, labor em equipe, quando ela nos pede unirmos-nos para estudarmos a realidade da vida e reerguermos a igreja cristã. Quando numa mensagem que psicografei em Genebra, ela volta ao assunto sobre os trabalhadores de ontem, os cristãos espíritas de agora, e que está no livro A Serviço do Espiritismo, compilado por Nilson. Vamos agora estudar a reencarnação,
para ter as almas dulcificadas, para melhor entendermos a razão do nosso existir, neste momento de certezas, destas horas plúmbeas, em que apenas ao longe elucilam algumas pequenas estrelas. Não nos deixemos dominar pelas paixões perturbadoras, pelas emoções dissolventes. Penetremo-nos do conhecimento reencarnacionista. Deixemo-nos aquecer pela fé espírita. E ao invés de engrossarmos as vozes do pessimismo, temos a coragem de cantar um hino em eufania, agradecendo a Deus as suas bênçãos de cada noite e de todo dia, dizendo-lhe: Senhor, aqueles que te procuram normalmente o fazem para pedir, menos eu, Senhor, eu te quero dar. Quero dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão pelos cegos eu te formulo uma oração, porque eu os vejo tropeçar na multidão, caminhando na escuridão. Por eles eu oro, a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento que passa nos ramos do olmeiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Pela minha felicidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles também escutarão. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que ilumina, que trauteia uma canção, pela voz que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia eu te quero rogar, pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor, do teu reino de amor, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor e de ternura, que libertam da amargura, mãos da caridade e da solidariedade, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, pelas mãos de carícias, que atendem a velhice, a doença e a dor, pelas mãos que no seio abraçam o filho de um corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra infelizes, aleijados, amputados, deformados, marcados, paralisados, e eu posso bailar. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou está numa favela.
É um ninho, uma casa no caminho, um grabato de dor, um bangalô, seja lá o que for. Mas é importante que neste lar exista a presença do amor de mãe, ou de pai, de esposa, ou de marido, de filho, ou de irmão, um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos o olhar de um cão, porque é doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, se ninguém estiver disposto a me acompanhar, nem aí lamentarei, nem reclamarei, nem blasfemarei, porque eu te tenho a ti, e te quero dizer, obrigado, Senhor, porque eu nasci, pelo teu amor, obrigado, Senhor, muito obrigado, senhores.